A gente vai trazer agora para você informação e os fatos do que vem acontecendo nesse momento em estradas aqui do Paraná que ainda seguem bloqueadas. O número vem caindo, né, Riva? Era de manhã mais cedo cerca de 40, agora a gente tem uma atualização que acaba de chegar de 22 pontos. Aí que tem protestos, né, a partir de bolsonaristas que não se conformam com a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas urnas. E a gente vai ao vivo conversar com a repórter Vanessa Fontanella, que inclusive mais cedo esteve em um ponto desses bloqueios, acompanhou de perto o clima e a situação por lá. Vamos para o relato da Vanessa, então. Vanessa, bom dia para você. Oi, Rafa, Riva, bom dia para vocês e a todos que nos acompanham. Eu permaneço ao vivo aqui na BR-116, no contorno leste, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. E olha, muitos manifestantes aqui no local, muita gente chegando para manifestar aqui no local, né? Quando a gente chegou mais cedinho, por volta das 7 horas da manhã, a gente tinha aí aproximadamente 20 manifestantes. Agora a gente já consegue contar aqui mais de 100 manifestantes na BR-116. E olha só, teve mudanças também com relação à liberação dos veículos, viu? Na parte da manhã, apesar dos bloqueios, né, com terra, pedras e também queimaram pneus aqui para bloquear a pista, o trânsito estava fluindo com algum congestionamento na pista sentido Curitiba-São Paulo, mas ali na pista sentido interior ele fluía bem melhor. Agora a gente já tem uma mudança de cenário, viu? Os caminhões pararam de circular aqui, só estão passando veículos menores, ou seja, o congestionamento é muito maior. A gente calcula aqui um congestionamento de pelo menos 5 quilômetros nos dois sentidos da rodovia. De acordo com informações aí da Polícia Rodoviária Federal, no estado ainda há vários pontos de manifestação. São 72 pontos de manifestação em rodovias federais e estaduais. E de acordo com o último boletim da Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias federais são aproximadamente 40 pontos de bloqueios. Esses bloqueios, né, estão causando um verdadeiro caos. Então, muita gente com dificuldades para chegar ao destino, tendo que enfrentar filas e muitos atrasos. Na rodoviária de Curitiba, por exemplo, de ontem para hoje foram canceladas 158 partidas de ônibus. E a orientação é que quem tem viagem marcada se informe antes de ir para a rodoviária, né, se essa viagem vai ou não seguir, para evitar transtornos. Né, Rafa, uma ordem judicial para que as pistas sejam liberadas aqui no Paraná, em todo o país, mas por enquanto o que a gente percebe é que a Polícia Rodoviária Federal, ela está no trecho, ela tenta negociar com manifestantes, mas não há nenhuma mudança de cenário, viu? O trânsito continua bloqueado totalmente ou parcialmente, como é o caso aqui da BR-116, de onde eu falo ao vivo, e a gente continua acompanhando, então, trecho. Bem, tá aí as informações, portanto, que a gente teve agora da Vanessa de momento, né? A gente sabe que existe uma promessa da PRF. A gente vai conversar, antes de trazer análise aí dessa situação, Riva, com a Beatriz Frener, que tá ao vivo. A Bia vai conversar com a gente sobre dois assuntos, mas eu começo puxando a Beatriz para a gente trazer exatamente a manifestação na manhã de hoje do ministro da Justiça, Anderson Torres, sobre essa história de normalização do fluxo das rodovias, inclusive aqui do Paraná, e também sobre a decisão do Alexandre de Moraes aí duríssima, né, para ver se a situação se resolve. Bia, vamos começar trazendo um panorama então primeiro sobre esse assunto. Bom dia. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Riva e para todos. Exatamente pelo país todo, aqui no Paraná está todo mundo percebendo, né, as consequências dessa manifestação, que já estão aí ocasionando vários problemas, né, para trabalhadores de diversos setores. E aí, dentro, né, dessas polêmicas todas, o ministro da Justiça, o Anderson Torres, ele disse que a Polícia Rodoviária Federal está atuando para desmobilizar esses pontos pelo país e que 192 locais de bloqueios foram liberados. Esse dado de 192 pontos liberados corresponde ao período feito aí de ações das 6 da tarde de ontem até as 5:30 da manhã desta terça-feira. Só que apesar disso, né, desse trabalho, a gente sabe que outros pontos de bloqueios acabaram sendo montados em outros locais. Então, ao mesmo tempo que o ministro traz essa informação de bloqueios que estão sendo desfeitos em algumas regiões, outras rodovias também estão sendo paralisadas, isso no Paraná, isso a nível Brasil. Nesse contexto também, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou já ontem que as forças policiais tomassem as medidas necessárias para desobstruir as rodovias bloqueadas. Aí veio, então,
esse relatório do ministro da Justiça. E o que a gente vê também é que foi uma medida muito dura, muito forte do ministro Alexandre de Moraes para que esses atos fossem contidos, tanto é que no próprio documento despachado por ele, em concordância, logo na sequência com os demais ministros do STF, é de que ou a polícia passe a atuar, né, a respeito disso, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, adote imediatamente todas as medidas necessárias para a desobstrução das vias, sob pena de caráter pessoal, de multa de R$100 mil a partir da meia-noite dessa terça-feira. Inclusive, o ministro, nesse despacho, apontou ainda que o diretor, o Silvinei Vasquez, da Polícia Rodoviária Federal, caso descumprisse com essa medida, pudesse ser afastado do cargo e, inclusive, decretado aí um pedido de prisão. A gente vê, então, essa postura do STF na tentativa também de desobstruir esses atos de bloqueio em rodovias por todo o país. O ministro da Justiça dizendo que a Polícia Rodoviária Federal está trabalhando, ao mesmo tempo a gente vê a situação muito conturbada ainda em várias regiões. Rafa. Certo, Bea, é o seguinte, Beatriz vai continuar na linha com a gente, porque a gente tem outro assunto para conversar, então vou pedir para Bea não desligar, porque ela está na Câmara de Vereadores, teve confusão por lá e a gente vai falar sobre isso já. Inclusive, Bea, já estamos aqui com a fotografia que você mandou, os 2 vídeos. Na tua entrada, você comanda aí como é que você quer que a gente coloque os vídeos, se você quer em sequência, quer um outro, mas eu só vou pedir para você esperar um pouquinho para o Rivaroli comentar, então, primeiro essa situação das estradas, brevemente a gente trazer um panorama para nossa audiência, antes da gente falar do quebra-pau na Câmara de Vereadores. Gente, eu vou ser bem honesto, eu usei essa expressão hoje e muita gente confundiu o que eu falei, eu vou usar de novo. Eu quero que se exploda lulismo, petismo, bolsonarismo, todos os ismos, estalactismo, estalagnismo. Eu quero é que prevaleça o que foi dito nas urnas. Ah, mas você tá defendendo o PT? É o caramba! Eu também tô descontente com a porcaria do resultado da eleição. Isso me dá o direito de protestar? Óbvio que dá. É o meu direito protestar. Eu tenho que ir lá e me manifestar. Mas não me dá o direito de bloquear rodovias. Porque é parte do eleitorado brasileiro que ali está. Não é todo o povo brasileiro. Quem tá ali é quem perdeu a eleição e tá descontente e tem o direito de estar. O dever de estar. Mas não adianta a gente pôr fogo no nosso país. Se a gente puser fogo no Brasil, todos nós vamos nos queimar. Eu tô chamando para a ponderação, para o discernimento, para o equilíbrio. As instituições internacionais já reconheceram, o TSE já reconheceu, a Câmara já reconheceu, o Senado já reconheceu. O vice-presidente da República já reconheceu, já ligou pro Alckmin. Já começou o governo de transição, que é uma obrigação por lei desde 2002, que foi regulamentada em 2010. Acabou, gente. Acabou. Não adianta a gente aqui fazer o que a esquerda sempre fez e nós sempre, de alguma forma muito forte, repugnamos. Muito bem falado pelo Mark aqui ontem, que eu vou repetir, é uma coisa que eu vinha falando. Não adianta você se igualar ao que você sempre criticou, por você discordar de um resultado. Ou você acha que eu tô contente com a volta do descondenado, do ex-condenado, de quem fez uma maracutaia absurda lá na Petrobras? Isso é flagrante, todo mundo viu. Nós cobrimos a Lava Jato, a gente sabe quem é essa gente. Aliás, a gente que cobre política sabe quem são essas pessoas que não se importam conosco. Nem quem está no poder, nem quem esteve. Eles se importam com o poder. A gente tem que ter o discernimento para tomar as nossas decisões e não servimos de massa de manobra para essa gente. Para essa gentinha que está no poder ou que vai chegar ao poder. Eles não se importam conosco. Então, equilíbrio, gente. Se organizem. A direita tem que se organizar e proposição, fazer uma oposição dura, brutal, forte. Como a esquerda em 2018 perdeu, se organizou e não deixou o Bolsonaro governar. Se a direita continuar perdendo esse tempo que está perdendo, ela vai diminuindo a chance de voltar ao poder daqui a 4 anos. O momento agora é de organização, aceitação e respeito. E dar um recado muito claro. Vai ter oposição. Vai ser uma oposição forte, mas uma oposição na legalidade. Muito bem, então nessa manhã, era 11 horas o horário marcado. Tá na hora de apaziguar. Segue aqui aguardando o início, né? Tô até acompanhando aqui pelo YouTube, que a gente vai tentar colocar para nossa audiência
um trecho, um resumo do que for dito aí pelo comando da Polícia Rodoviária Federal sobre a situação que a gente vem vendo nas estradas, manifestantes de verde e amarelo aí bloqueando muitos pontos, decisões judiciais muito pesadas em cima para colocar fim a esse movimento, passageiros, né, como o caso da rodoviária de Curitiba, aqui do aeroporto de Guarulhos, tendo as suas vidas também afetadas nesse momento, e isso tudo, obviamente, vindo no momento aí pós-eleição, né, por não concordar com o resultado final das urnas. É uma forma de protesto que vem acontecendo aí com barricada, queima de pneus e o escambau, e o silêncio de Jair Bolsonaro. Então, enquanto não começa a coletiva que a gente está esperando, a gente vai direto para a redação da Jovem Pan News aqui em Curitiba para trazer para você, ouvinte, a atualização de como é que está a situação aqui no Paraná. Quem vai contar para a gente é a Manuela Niklevics. Manu, bom dia para você mais uma vez. Oi, Rafa, um bom dia para você, para o Riva mais uma vez e também para todo mundo que nos acompanha agora no RN Dia Paraná. Olha, a última atualização por parte da Polícia Rodoviária Federal aqui do nosso estado dá conta de que são 22 locais de bloqueio total no nosso estado e 11 locais de bloqueio parcial. Esse bloqueio parcial funciona de diferentes maneiras, dependendo aí do ponto de manifestação, né? Como não existe uma liderança centralizando todas essas manifestações, a princípio ela acontece de forma orgânica. Uma das localidades acontece de uma forma. Em alguns locais, os manifestantes fazem aquele sistema pare-siga, né? Fecham as rodovias por cerca de 30 minutos, depois liberam para que os motoristas façam por outros 30 minutos. Em alguns locais, é apenas uma das pistas, por exemplo, que está liberada e o outro lado fica completamente fechado. Então, neste momento, são estes 33 pontos que estão sendo relatados por parte da PRF aqui do Paraná e, de acordo com eles, são 35 pontos que já foram liberados por conta do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Lembrando que agora pela manhã veio uma nova decisão por parte do ministro Alexandre de Moraes do STF para que as polícias militares dos estados trabalhem em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal para desobstruir aí as vias, sejam elas federais ou estaduais, e a Polícia Militar aqui do nosso estado divulgou uma nota falando que desde as 5 horas da manhã os agentes já estão nas rodovias trabalhando sim em conjunto para essa. Inclusive, acaba de chegar uma nota da Polícia Militar do Paraná que vai haver uma coletiva de imprensa às 3h30 da tarde para falar justamente dessas negociações e os desbloqueios que estão acontecendo tanto nas rodovias federais e estaduais que cruzam aqui o nosso estado. Claro que toda a nossa equipe está mobilizada para acompanhar como que se desenrola essa situação aqui no nosso estado, e Thiago Silva, que está neste momento no contorno leste, informa também que por lá a via acaba de ser bloqueada completamente. Hoje pela manhã já tinham bastante manifestantes por lá, mas estava bloqueada apenas a pista sentido São José em direção a Curitiba. E agora também a pista Curitiba em direção a São José dos Pinhais está completamente bloqueada. Só para a gente reforçar mais uma vez, então 22 pontos de interdição total aqui no nosso estado, dentre eles alguns na região metropolitana de Curitiba, mas em todas as regiões do estado. De acordo com a Polícia Militar do Paraná, neste momento, é a região norte que tem a melhor situação do estado, que tem aí as rodovias fluindo de melhor forma. Volto com vocês aí no estúdio. Então é isso, teremos coletiva da Polícia Militar 3h30 da tarde aqui do Paraná para falar sobre a situação das estradas. A Manu trouxe os números da situação de momento, é óbvio que eles vão alterando ao longo do dia, e a gente aguarda o início da coletiva de imprensa que estava marcada para 11 horas em Brasília, da Polícia Rodoviária Federal. Então começou com 46 minutos de atraso a coletiva da Polícia Rodoviária Federal. A gente tem imagens, eu vou chamar no microfone aqui a Cássia, que é a nossa estagiária, está acompanhando aqui exatamente a coletiva, porque a gente tá no ar, né, Riva? Olha aqui no estúdio, então ela vai trazer as informações que a gente tem de momento, tá? Enquanto você acompanha também as imagens da coletiva da PRF. Cássia, então pode contar para nossa audiência o que foi dito aí até agora. Bom dia, Rafa, Riva e todos que nos acompanham. Então, após 40 minutos de atraso, começou a coletiva, a gente está acompanhando aqui no estúdio. E até o momento a fala está bem introdutória, eles estão passando informações que a gente já trouxe para a nossa audiência sobre quantos trechos estão obstruídos, são 267 trechos no momento.
e eles já vão encerrar a fala, disseram que vai ter um momento ali para o pessoal se manifestar, fazer perguntas, então daqui a pouco eles já vão estar passando para esse momento de perguntas. O que eles passaram de detalhes da operação é uma diferença entre as manifestações e as obstruções. Então eles falaram que os manifestantes que estão ali nas estradas, mas não estão impedindo o deslocamento, podem continuar ali naquele local sem nenhum problema e não terá nenhuma operação nesse sentido das manifestações pacíficas. O problema ali é a obstrução que está impedindo o fluxo de veículos, então nesse caso terá a ação da polícia sim, e eles também disseram que estão convocando outras forças como a polícia militar e a polícia estadual para ajudar nesse reforço. Eles passaram ainda que tiraram folgas e atividades administrativas para que toda a força policial esteja atuando nessa operação. Volto com você, Rafa. Obrigada à nossa estagiária, Cássia Calonassi, que trouxe as informações aí, que estava acompanhando a coletiva, porque eu e o Rivaroli estamos no ar. Você acompanhou aí na live as imagens desse momento em que há um balanço da situação. A gente sabe que o ministro da Justiça já se manifestou sobre a situação, previsão de que a situação se regularize ainda hoje. Lembrando que 3h30 da tarde a Polícia Militar do Paraná vai falar. Nós trouxemos no jornal também o vice-governador Darcy Piana dizendo para manter tranquilidade, que essa é a situação de momento. E é isso, Riva, a gente aguarda os desdobramentos desta terça-feira, mas a polícia vem, portanto, deixar claro que está cumprindo e tentando normalizar a situação aí dos eleitores descontentes nas estradas. Eu estava dizendo isso, né, Rafa? Os governadores não vão querer e aceitar essa situação porque vai prejudicar a economia. E a justificativa vai ser a econômica, vai ser aceitar a democracia para não prejudicar a economia. Porque hoje o debate mais, Rafa, ele não é ideológico, ele é prático, ele é pragmático, ele é econômico. Nenhum governador vai deixar a sua economia ser prejudicada. Nenhum. Sabe por quê? Porque os governadores, eles precisam dos seus eleitores nos estados. Depois da eleição acabada, o debate federal não é mais com eles. Aí o debate é interno. E se eles estiverem com a economia ruim, principalmente o governador aqui do estado, que apoiou o outro lado, sabe que não vai chegar dinheiro, que não vai fazer nada. Então, na hora que apertar a economia, o bicho vai pegar. Muito bem, 11h54.